A gente fala agora sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A presidência da República autorizou hoje a permanência de 2 seguranças que seguirão acompanhando o ex-presidente até o dia 15 de março nos Estados Unidos. A medida leva a entender que, pelo menos até essa data, 15 de março, Bolsonaro deve ficar por lá. Um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, anunciou a abertura da loja online Bolsonaro Store. O estabelecimento virtual comercializa 6 produtos assinados pelo ex-presidente. O destaque é a pré-venda de calendários de mesa e parede com fotografias do governo. Os artigos contêm o slogan "Nosso sonho segue mais vivo do que nunca". Em discurso feito hoje no evento SA Summit 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o plano do presidente Lula de se reaproximar de países da África e disse: o Brasil deve buscar países que podem oferecer alguma coisa. Fez também um alerta sobre tradicionais alianças internacionais defendidas pelo Partido dos Trabalhadores. Aspas, não podemos entrar nesse trenzinho de Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia. O Brasil entrou no trenzinho, tem que descarrilar, afirmou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Roberto Mota, começa com você, Mota. Bolsonaro é um fenômeno político e eleitoral. Você pode não gostar do presidente Bolsonaro, pode não concordar com nada do que ele faz ou do que ele diz, mas não pode fugir desse fato. Jair Bolsonaro venceu as eleições de 2018, mesmo enfrentando adversários com enormes recursos financeiros e partidários. Bolsonaro se tornou um símbolo. Ele conseguiu manter intacta, durante os seus 4 anos de mandato, a capacidade de mobilizar multidões, tanto nas ruas quanto nas redes. E isso apesar de ter enfrentado uma pandemia global, a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o inédito consórcio de veículos de imprensa que atacava o governo dia sim, no outro também, e, por último, o surgimento de um tipo de ativismo judicial que, até onde eu me lembro, é sem precedentes na história recente do Brasil, tanto em ousadia quanto em abrangência e virulência. Apesar desse fogo cerrado de todos os lados, Bolsonaro permaneceu como um símbolo de um Brasil que não aceita esquemas, um símbolo de pessoas que não se entregam aos desfrutes do poder. Um símbolo de quem recusa subserviência à pauta da esquerda revolucionária, que inclui a entrada automática no clubinho de Cuba, Venezuela, Argentina, Colômbia. O PT também já teve um símbolo um dia, mas nada consegue derrubar um símbolo forte, a não ser um símbolo mais forte ainda. Mota, eu só espero que ele não se torne um símbolo de borracharia, né? Um símbolo de calendário para tarado para colocar foto na sua parede, porque eu esperava muito mais. Aliás, é ridículo ter uma lojinha de produtos enquanto eu tenho um vice-presidente ou um ex-presidente que tem absoluta possibilidade de liderar a direita, mas não fala com a direita, mas não fala com o brasileiro. Eu não sei qual problema ele passa, eu não sei por que ele não dá declaração direta para o Brasil, mas se é por medo de declaração, ele não podia falar para o Washington Post ou para um culto evangélico, ele poderia falar diretamente para o Brasil, afinal de contas ele está fora do território nacional. Agora, eu vejo um calendário de R$60 com fotos velhas do presidente, eu fico bastante incomodado, porque ele tem o salário ele foi por 30 anos parlamentar, acredito que vai ser corrigido para 46 mil a aposentadoria dele como ex-presidente. A Michele está ganhando 33, a gente já tem uma renda familiar de 79. Se o Bolsonaro for ganhar mais um salário do PL, ele tem mais de R$100 mil em conta, sem contar que todos os filhos estão muito bem empregados
no poder público. Então, para que eu vou vender produtos para que eu lembre de Bolsonaro se ele ainda é a grande liderança da direita? Para quê? Para ele, que já está cheio de pepino na justiça, vir alguém amanhã e disser, ok, o dinheiro dessa caneca, tem uma tábua de madeira. Eu pergunto, para que é uma tábua de madeira com dizeres Bolsonaro? Para cortar a picanha que não veio? É uma tiração de sarro? Eu não sei. Por que eu estou fazendo produtos do Bolsonaro? Eu preciso saber para quem vai esse dinheiro. Primeiro, porque se for, se o dinheiro, o proveito econômico da venda desse material for para ajudar o candidato Bolsonaro, que vai sim. Se ele não for impedido pela justiça, ele vai concorrer a algum cargo, porque ele tem um cabedal político sensacional. E vão questionar o seguinte: você estava vendendo produtos num país onde a eleição se faz com o fundo eleitoral e as doações se fazem por pessoas físicas com um valor que não ultrapasse 10% da renda bruta. Eu fico olhando um calendário, isso é piada pronta. Isso é piada pronta. Para quê? Para dar problema na justiça lá na frente? Porque ninguém vai falar nada até esse momento. Quando ele for concorrer a alguma coisa, ou ele, ou Michele, ou qualquer pessoa da sua família, vão dizer o seguinte: aí tem dinheiro daquela lojinha dos seus produtos de souvenir. O Bolsonaro, ele está muito vivo para ser um souvenir. Isso pega mal para a direita. Isso é ridículo para a direita. E isso leva também à santificação dos políticos de esquerda. Eu vejo camiseta do Che, eu vejo caneca do Fidel Castro, eu vejo produtos com a cara do Karl Marx, como tem uma cerveja que fazem na Vila Madalena com a cara do Marx, do Trotsky. Eu não posso transformar o Bolsonaro num objeto. Tudo bem que ele se mantém silente, feito um objeto, feito um as de paus, coisa que ele não deveria fazer. Mas agora, olhar um calendário, eu não consigo ficar confortável. Vamos ouvir o Zé também? Qual a sua opinião, Zé? Você acha que é uma boa ideia essa loja ou não? O que nos diz, Zé? Vitor, tudo menos dinheiro, né? Haja calendário para vender a partir de março, haja coisinha para vender, para render milhões ou milhares de dinheiro, como ele vai ganhar, e são aposentadorias. Pavinato, ele vai se aposentar como deputado, foi aposentado como capitão e agora como presidente da República. Não é por dinheiro. E a arrecadação dessas coisinhas me lembra aquela história do PT vendendo estrelinhas, vendendo boi, vendendo estrelinhas, bandeiras. Isso não dava nada, não representa nada em se tratando de uma eleição, de uma campanha ou mesmo de uma proposta política para o país. Mas não gera problema jurídico. R$1 bilhão. Não sei, eu acho que aí nem tanto. Não se trata de dinheiro público, mas no mínimo, surpreendente, muito estranho, é uma novidade, né? Eu já vi algumas coisas, como, por exemplo, o Paulo Maluf, que aceitou fazer propaganda de um sapato, né? Dizendo que, olha, político tem que andar, e por isso que eu uso esse sapato, e era uma estratégia de aparecer na televisão, não ser esquecido. Então, talvez seja uma estratégia política, sim, de não ser esquecido. Ele tem muitos fãs mesmo. Aqui, Pavinato, a gente vê pessoas que gostam do Bolsonaro de uma maneira desmedida. Fora dessa história de política, de eleição, ele atrai as pessoas, né? Talvez seja a gente tem uma legislação eleitoral eu confesso que eu fiquei surpreso hoje em dia do que lá atrás. Não, hoje, se o TSE quiser pegar, pega. A legislação proíbe. Não tem como, ele não é candidato. O que a legislação eleitoral proíbe é financiamento privado, né? Doação de campanha eleitoral por parte de empresários, e por CPF é preciso um limite, 20% da arrecadação anual, é só isso que pode ser doado, né? Mas ele não é candidato, ele não é um partido político, então ele pode montar uma empresa e essa empresa faturar com a venda disso. Num país com segurança jurídica, isso é ok, mas aqui não é. Ele vai sair candidato, vão achar pelo em ovo por conta disso. E precisa disso? Precisa fazer caneca? Não, ele precisa liderar. Vamos ouvir também Vinícius Poit. Qual a sua leitura, Poit, sobre a criação dessa loja? Será que pode trazer problemas lá na frente? Não, eu, sinceramente, né? Tem loja do PT, tem estrelinha, tem camiseta do Lula.
Alguns estão tirando até muito sarro aí na internet. O Eduardo Bolsonaro ficou bravo que tiraram sarro da lojinha, falou que são os idiotas úteis. Mas para mim, não me interessa muito essa lojinha. O que está em jogo, na minha opinião aqui, né, o negócio da lojinha é secundário, é o exemplo de um líder. É uma pessoa que muitos esperavam algo dele e ficaram esperando. Tem gente que está esperando na cadeia agora, né? E até as visitas à prisão já foram impedidas, mais recente. Então, é mais sobre o símbolo que o Mota falou, e tem gente que acha que é um símbolo positivo, gente que acha que é um símbolo negativo. Mas o cara tem que ser líder. E o líder, gente, o líder deveria estar aqui no Brasil, na minha opinião. Liderar a oposição, participar. Retomo a frase que eu falei no começo do programa: quem não deve, não teme. Enfrente, mostre coragem. Eu acho que isso é muito mais importante do que vender caneca ou tábua de churrasco. Agora, Mota, queria voltar com você na fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele criticou as relações diplomáticas do governo Lula, né? Falou que o Brasil tem que se aproximar dos países que podem oferecer alguma coisa, né? Usou a metáfora ali do trem, né? Disse que está entrando no trenzinho de Cuba, Venezuela. O que é que você achou dessa declaração, Mota? Essa declaração provavelmente ela tem mais bom senso do que se você juntar todas as declarações que já foram dadas pelo novo governo até agora, compiladas juntas, não chega a essa. Eu só queria, respeitando as opiniões dos meus colegas debatedores e de várias outras pessoas, trazer de volta aqui esse tema da liderança, porque eu acabei de mencionar, né? Eu acabei de lembrar para todo mundo que durante 4 anos nós tivemos, pela primeira vez na minha memória, se eu tiver errado, me corrigem, um presidente, pela primeira vez, que se ousou dizer não só que não era de esquerda, mas que era contra a pauta esquerdista. Ousou dar nome aos bois. Ousou defender, por exemplo, a propriedade privada num país em que todo mundo fala da função social da propriedade, né? Ousou dizer que ninguém pode invadir a terra dos outros, num país onde isso sempre foi tabu. Ousou enfrentar a mídia, ousou cortar bilhões que eram dados para vários canais de imprensa como forma de conseguir propaganda positiva. Pela primeira vez, se eu estiver me enganado aqui, vocês me corrijam, por favor, mas pelo que eu me lembro, é a primeira vez que o presidente teve coragem de fazer isso. Um presidente que inúmeras vezes chamou a população para ir às ruas, para comparecer a atos em que ele mesmo compareceu por todo o Brasil, muitas vezes colocando a sua vida em risco, isso depois de ter sofrido um atentado, que me corrijam de novo se eu estiver enganado, eu não me lembro de outro candidato a presidente ter sofrido na história brasileira. E aí ele não é líder porque ele está nos Estados Unidos e não está aqui. Eu queria, será que alguém sabe exatamente por que ele tomou essa decisão? O que eu vejo é uma situação na qual, se o presidente Bolsonaro faz, ele é acusado. Se ele não faz, ele é acusado. Eu não estou entrando no mérito das decisões ou das ações. Eu só estou observando porque quando ele dava muita declaração, diziam: o problema do presidente Bolsonaro é que ele fala demais, é só isso. Aí ele resolveu ficar um período calado. E aí o problema do presidente Bolsonaro passou a ser que ele está em silêncio, ele não fala. O problema do presidente Bolsonaro é que ele está nos Estados Unidos. Se o presidente Bolsonaro resolve voltar, e a volta dele, a simples presença dele, pelo símbolo que ele representa, se isso provocar uma comoção, a culpa vai ser do presidente Bolsonaro, que não deveria ter vindo, porque ele sabia que ia provocar comoção. Assim, eu acho que há várias lentes para se observar e avaliar essa liderança ou falta de liderança. O que eu coloco aqui na mesa são 4 anos de governo em condições, né, Zé Maria, se eu estiver errado, me corrija, que nenhum presidente brasileiro, na minha memória,
enfrentou de oposição. 4 anos versus 1 mês ou 2 meses em que coisas que nunca antes aconteceram no Brasil estão acontecendo, em que nenhum de nós aqui pode prever o que vai acontecer com qualquer um de nós aqui amanhã de manhã. Esse é o país onde é que a gente está vivendo. Eu acho que nessa situação toda talvez seja um pouco apressado atribuir o não retorno do presidente Bolsonaro a uma falta de liderança. Vamos ouvir o Pavinato também. Diga lá, Pavê. Você não está errado, Montes, está absolutamente certo. Pela primeira vez nós tivemos um presidente que deu nome aos bois, que chamou as coisas pelo nome que elas têm. Você está absolutamente certo que nós tivemos um presidente que não teve medo de defender a propriedade privada, não teve medo de fazer as coisas que acreditava serem certas. Valem ainda as críticas das coisas que ele falou demais, porque ele criticou a mídia, mas ele nunca prejudicou a mídia. Ele apanhou durante 4 anos da mídia que ele criticou, mas teve fair play. Ele apanhava e se deixava bater. Não hoje, que nós temos um presidente que fala bem da mídia, mas não tem o fair play que o Bolsonaro teve. Agora a questão não é que ele fala de mais e fala de menos. Ele foi para os Estados Unidos e ele não fala com o brasileiro. Ele fala com o povo da igreja, ele fala com o Washington Post, ele fala de maneira enigmática. De que maneira um enigma vai ajudar o brasileiro que está lá, foi preso em flagrante nos atos do 8 de janeiro ou porque estava acampado em quartel, esperando, como disse a Carla Zambelli, dentro da loucura toda da Carla Zambelli, estávamos esperando um sinal do nosso líder, porque ele é o líder, inclusive, dessas pessoas que estavam acampadas. Parece que ele conseguiu um bilhete de classe executiva para os Estados Unidos e deixou esses pobres coitados lá da maneira que deixou. Porque quem sancionou o crime de incitar a animosidade de Forças Armadas, tornando o simples fato de ficar pacificamente na porta de quartel um crime, foi ele. Essas pessoas estavam esperando uma palavra de um líder. E ele fala um pouquinho aqui, ele não está em silêncio, ele fala um pouquinho aqui, ele fala para o Washington Post, e quando a nação precisa, os eleitores dele precisam de uma orientação, me surge uma loja de caneca e pôster, ou fala ou não fala nada, mas esse não é o caso. Ele vai emitindo sinais, ele diz que vai voltar, na mesma semana a esposa dele diz que ele deve ficar. Ele fala que volta em março e vem um filho dele e fala da Bolsonaro Store ao invés de dar uma data. Ele podia ser um pouquinho mais assertivo, ele podia ter um pouco mais de compaixão por quem está lá preso, porque esperava que ele continuasse presidente do Brasil. Agora, Zé, e essa renovação... Há um excesso de cobrança. Diga, Zé, vai lá. É que há um excesso de cobrança sobre o presidente Jair Bolsonaro, né? Isso é muito claro. Geralmente, os ex-presidentes da República, e eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o Sarney, eles passam um bom tempo calados. Sarney me disse, olha, se todo ex-presidente da República soubesse como é danoso para o país, danoso para a vida política e econômica do país, um ex-presidente ficar dando pitaco, falando, todos os ex-presidentes ficariam calados durante um tempo, não é um silêncio eterno. E o presidente Jair Bolsonaro e algumas pessoas ligadas, muito próximas a ele, me disseram exatamente isso. Falaram assim, olha, a ideia é afastar mesmo, deixar o novo presidente agir e avaliar de como está indo o governo. São 45 dias, quase 2 meses, né, do governo Lula ainda, está muito cedo. Pavinato, você está falando como se já estivesse no final do governo e Bolsonaro não estivesse aqui avaliando o governo, mas que governo? Ainda nem começou. Então, assim, há um excesso de cobrança para Bolsonaro. Todo ex-presidente deve fazer isso mesmo, se afastar, deixar o novo chegar. Mas ele não está fazendo isso, e aí Zé. Avaliar e criticar de forma positiva, mas ele saiu do país.
Se ele voltar, será criticado como ex-presidente que está criticando um presidente que está começando, ou seja, lutando contra o país, que é o que o PT faz sempre, quer lutar contra o país, é jogar para o time de fora, como dizem lá na minha cidade, né? Então é um momento mesmo de adaptação. Por que ele não e de avaliar então, como Zé? será o novo governo e avaliar como será. Seria mais fácil ele dizer, eu estou saindo para o sabático, quero o melhor para o Brasil. Vou ficar em silêncio, quero ver o que vai acontecer. Mas ele fica falando coisas herméticas. Eu vou voltar. Calma. Ele fica gerando expectativa. Ele fica deixando o eleitorado excitado. Todo mundo que está de alguma forma implicado nessas questões dos atos 8 de janeiro acha que ele tem uma carta na manga. Que ele vai chegar a qualquer momento como Dom Sebastião voltando de Alcácer Quibir num cavalo branco para redimir a nação. E nós sabemos que não é isso. Ele precisa jogar mais limpo com o eleitor. Não é isso. Diga lá, Zé. Não é isso, não tem carta branca, não é isso, não tem carta branca. Converso com todos. Hoje conversei com setores importantes do lado militar. A ideia deles já é outra, de avaliar como eles estão sendo aceitos nos ministérios, e o resultado é positivo, de que há uma conversa boa com os novos ministros, com os novos secretários, e a vida do país está andando normalmente. Não há cavalo branco, não há carta branca, e todo mundo sabe disso. Ouviu o Vinícius Poit também? O que você acha, Poit, da postura do ex-presidente até aqui, nesses 2 primeiros meses do governo Lula? Está muito tímida? Deveria ser mais incisiva? Ou não? Está correto o Bolsonaro? O que é que você acha, Poit? Acho que fazendo uma ponderação aqui, Brown, escutando o Mota, né, Pavinato, o Zé, talvez, Mota, como você disse, a presença física dele, né, talvez não se faça necessária, mas já que está falando em eventos, já que está falando para jornais americanos, eu acho que uma fala, ele pode falar pela internet, ele pode falar com a imprensa brasileira, uma fala dele para os seus liderados, na minha opinião, se faz necessária. Uma outra coisa que o Zé colocou, e eu já escutei isso também, Zé, quando a gente fala de sucessão, seja na política, né, seja numa instituição, seja num negócio, é bom você deixar quem assumiu democraticamente tocar. E, inclusive no seu grupo, né, na sua organização, no seu partido, também passar bola para quem está vindo. E tem outras lideranças na direita, outros, inclusive governadores, que têm condição de falar dos nossos valores, e não precisa ser o Bolsonaro. Só que se ele submergisse, né, já que ele está nos Estados Unidos, tem um termo que chama stand still, né, fica parado um pouco, não precisa ficar se mexendo muito aí, deixa o troço, deixa os sucessores da direita vir. Aí, ok, Zé, eu concordo com você, né, de acordo com o conselho aí do ex-presidente Sarney, mas ele não está quieto, né, ele fica falando com a imprensa, passando as mensagens subliminares. Eu acho que isso confunde, inclusive, as pessoas aqui que acreditam nele, que acreditam que ele é um símbolo muito forte, sim, Mota, né, como a frase na tábua de churrasco, nosso sonho segue mais vivo do que nunca. O que quer dizer essa frase? Aí fica aquelas conspirações, aquelas teorias. Então eu prefiro que ou o presidente realmente submerja, né? Fica ali mais quieto, deixa os sucessores da direita levarem à frente o projeto de país para chegar em 26 e a gente ter uma alternativa, ou se for para participar, fale com os brasileiros, fale com as pessoas, porque tem muita gente aqui que tomou sol, tomou chuva, ficou lá no quartel, tá preso e agora nem visita pode receber mais. Olha, dá licença um instantinho, Mota, o pessoal separou aqui pra gente algumas imagens lá do site da Bolsonaro Store, da lojinha aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pessoal tá navegando, olha aí os produtos. Esse é o calendário de parede, a foto ali da ex-primeira-dama e do ex-presidente no Rolls Royce. E tá em pré-venda ainda. Por enquanto não dá para comprar, viu, Pavinato? Sei que você estava acessando aí no computador, já estava procurando, ainda não dá. Era para dar de presente para você. Não, eu não preciso não, já estou com o calendário lá em casa. Ó, tem o de mesa também, outra versão, Pavi. E tem a tábua de frios aí que você falou, ó. Não tem a picanha por enquanto, né? Mas ó, a tábua, se quiser, ó, tá R$109,90, 110, vai. R$110. Que tal, hein, Pavi? Eu não entendi essa frase, nossos sonhos estão mais visíveis que nunca. O Poit falou de sucessor, eu acho que o Bolsonaro não tem um sucessor. O Bolsonaro, ele ainda é o líder da direita. Então ele tinha que agir como tal.
Um ex-presidente, ele sai, fica em silêncio para deixar um outro governo começar, mas ele ainda está no páreo. Ele não tem que ficar em silêncio. Ele tinha que virar e falar, bom, agora nós vamos fazer uma grande oposição. Seremos uma grande oposição. Mas não, ele não se decide. Ele não decide se ele vai querer o número 1 ou o número 2. Eu não sei... o que eu vou voltar, mas eu não sei quando. Eu volto mês que vem, mas eu não volto. Aí fica essa história agora de vacina, cada hora vem, eu me vacinei, não vacinei. Não, eu não vacinei, a CGU mostrou um documento falso. A CGU... Ele fica submergindo em questões pequenas, em questões que o apequenam ainda por cima, e ao invés de ele contar com uma assessoria de comunicação que diga como será a oposição daqui para diante, porque é isso que todo mundo estava esperando da direita, principalmente o eleitor fiel do Bolsonaro. Como vai se dar a oposição no Brasil? Porque nós vimos agora uma CPI que precisa de 1/3 para andar, 171 assinaturas na Câmara dos Deputados, 503 deputados federais, maior mentira de 2020. Teremos o Lula no governo, mas temos um Congresso de direita. Mentira! Se a gente tivesse um Congresso de direita, não tinha 172 assinaturas, tinha no mínimo 300. Onde é que foram parar 150 deputados de direita? Estão sem líder, estão vendidos. O PT veio com dinheiro na mão, eles baixaram a lingerie no chão. Cadê a liderança? Precisamos de uma liderança no Congresso brasileiro. A mesma coisa no Senado. Que maioria de direita tem lá? Se nós conseguimos só 32 assinaturas, precisava de 41 para ter a maioria. Mas não tem. Onde é que está a liderança? Não tem capaz. Ninguém capaz de liderar a direita, a não ser ele. Fala, Zé. Isso que o Mota está falando é importante, sim. Notícias novas de que há uma tentativa, e deve acontecer, da criação de um grande partido, né? Será uma federação de partidos de oposição ao presidente Lula, e esse é um fato político importante. E a soma de todos esses parlamentares será maior do que a bancada governista no Congresso Nacional. Você está contando União na bancada governista? Eu tenho assistido política. Está contando União Brasil na bancada também governista. Vai entrar. Não, a União vai ficar com o governo ou vai entrar para a direita? Mota, União Brasil. Mota, a gente sabe que somando siglas aqui não se soma deputados. Eu posso te antecipar que deputados do PL vão apoiar Lula. Vão apoiar. Líderes do PL me dizem o seguinte: alguns integrantes do PL, chamado PL Raiz, tem governadores, tem prefeitos que o elegem, e eles vão atender lá através de emendas e precisam de governo. Ou seja, alguns do PL vão apoiar o presidente Lula, assim como essas siglas. Mas, enfim, está sendo montada uma grande estrutura de oposição. Em política, isso é muito claro, não existe vácuo, né? Onde há um vácuo, ali entra alguém. Foi o caso de Bolsonaro. Havia um grande vácuo ali na direita, parecia que estávamos cegos e que os políticos tinham vergonha de falar que eram de direita. Zé. Até o PFL, na época, foi fundado como partido de centro. Mota tinha chamado aquela hora, tô te devendo, né, Mota? Agora sim, vai lá. Não, eu só queria catucar aqui os meus colegas de bancada para dizer o seguinte: eles, pelo que eu estou observando, eles estão me dando razão, né? Porque estão criticando. Vou repetir: se Bolsonaro fala, critica-se. Se ele fica em silêncio, critica-se. Eu queria chamar a atenção também para um ponto muito importante. Nós estamos falando aqui para milhões de pessoas. Eu tirei férias agora, vocês sabem, eu fui para Alagoas. Não houve um único lugar em que eu estivesse, que eu não tivesse sido parado. E as pessoas vinham falar comigo, vinham me dizer: vocês são a nossa voz, parabéns à Jovem Pan, dê um abraço ao pessoal do Pingos nos Is. Não houve um lugar. Quem acha que nesse país ainda existe brasileiro alienado, que não sabe o que está acontecendo, não entende a realidade das ruas. Então, como a gente tem essa responsabilidade, a gente precisa dizer que essa história das prisões, que duas pessoas aqui já levantaram,
ela tem implicações que vão muito além do que a simples presença ou ausência do presidente Bolsonaro aqui pode ocasionar, tá? Nós estamos num contexto, o Pavinato descreveu muito bem, né, algum tempo atrás desse programa de hoje, não me lembro qual foi a expressão que ele usou, né, mas a gente está numa total bagunça institucional, onde vale tudo. Então, entre outras coisas, cada um de nós tem que pensar um pouco na sua preservação. E aí eu chamo a atenção por um outro ponto que o Ponte levantou aí. Na minha opinião, a esquerda hoje no Brasil só tem uma liderança. Uma, única. Se essa liderança assumir, a esquerda está perdida. Tanto que a esquerda virou as instituições do Brasil do avesso para poder ter essa liderança de volta ao poder. A esquerda não tem mais nenhuma liderança. Isso não é verdade para a esquerda, para a direita. A direita tem inúmeros nomes bons, corajosos, preparados. Então, por que não dar a esses nomes a oportunidade, neste momento, de entrar no jogo, dar a cara a tapa, mostrar ao que eles vieram, como, por exemplo, fez o deputado do Novo, Marcel Van Hatten, num artigo extremamente corajoso sobre as prisões de Brasília, né, que eu recebi pelas redes sociais. Onde estão as outras lideranças da direita? Será que essa não é a hora de dizer para eles, vamos embora, estamos confiando em vocês? Por que deixar a chave do país, a chave de tudo, na mão do presidente Bolsonaro? Eu acho que uma das explicações, como eu falei, é porque ele se tornou um símbolo. Mas a gente não pode esquecer disso. Ao contrário do que é prática na esquerda, o presidente Jair Bolsonaro deu espaço para que surgissem outras lideranças da direita. E mesmo fora do ambiente do círculo do presidente Bolsonaro, existem outras lideranças de direita, conservadoras, liberais, libertárias, talentos enormes, homens de coragem. Está na hora deles. Aproveita, enquanto o presidente Bolsonaro está fora. Hora dessa turma. Olha, para você que está chegando agora, a gente segue aqui debatendo a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda está nos Estados Unidos. A notícia de hoje é de que foi renovada a permanência dos seguranças da presidência da República que acompanham Jair Bolsonaro enquanto ex-presidente nos Estados Unidos. A permanência, a estada dos seguranças nos Estados Unidos foi renovada até o dia 15 de março, no indício de que até a segunda dezena do mês que vem, portanto, Bolsonaro deve ficar por lá, nos Estados Unidos. Agora, Vinícius Poit, aproveitando que o Mota falou aí sobre novos nomes, novas lideranças, você vê no radar alguns nomes, trazendo para a prática aqui a conversa. O Mota citou o deputado Marcel Van Hatten, tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que nesses primeiros 2 meses de gestão, especialmente agora diante da crise no litoral, em São Sebastião, está recebendo muitos elogios. Tem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enfim, tem outros nomes que te ocorrem de novas lideranças que possam assumir esse protagonismo na direita brasileira, Poit? Posso emendar sua pergunta? Por favor, Pablo. Poit, você acha que com a frase da Taba de cortar carne, nosso sonho está mais vivo do que nunca, ele deixou a porta aberta para alguma nova liderança? Primeiro, novamente, né? Ficar travando que vem alguma nova liderança, sabe? Parece que o nosso sonho é o sonho do Bolsonaro voltar, o sonho do Bolsonaro ser presidente, né? Tem aquele negócio, né? Que o cara que fica na moita ali, não libera a moita pro outro, não sai, né? Não posso falar, todo mundo sabe qual que é esse ditado aqui, né? Então, gente, eu escutei uma vez, né? De um grande consultor aí para mim, um sábio, né? O professor Falcone, falava que um bom líder, ele bate meta, ou seja, ele dá resultado para o país, ele bate meta botando a sua equipe na frente, dá protagonismo para a equipe, e aqui vale ressaltar, né, Tarcísio, vale ressaltar, né, a ministra da Agricultura, vale ressaltar algumas figuras que tiveram protagonismo, sim. Agora, ele bate meta, dá protagonismo e não pega atalho. Agora, um bom líder, né, ele diferencia de um ótimo líder. Porque o ótimo, ele bate meta, dá protagonismo pro time, não pega atalho e forma sucessor. Eu sou a favor de formar sucessor. E aí sim, concordo com o Mota. A gente tem no Congresso, seja na Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten, eu trabalhei com ele, é uma liderança, é um exemplo aí de retórica. Aprendi demais, porque eu sou empreendedor, eu venho de uma carreira totalmente fora da política. Minha primeira experiência foi ser deputado federal lá,
E aprendi demais com o Marcel, que continua deputado e vai ter um papel importantíssimo na oposição. É uma liderança do nosso lado no legislativo. Quando a gente olha para cá, Braun, você já citou os dois maiores exemplos e muito claros para a gente, né? Do governador Tarcísio, que eu vou dizer, eu já conheci ele como ministro, trabalhei com o governador Tarcísio na transição aqui de governo e não precisa dizer o quanto que ele está surpreendendo quem não acredita. Eu já acreditava, mas quem não acreditava positivamente, agora, principalmente com a condição dessa tragédia no litoral norte, né? É um homem ponderado, um homem equilibrado. Eu sempre falei para ele que é um homem que fala pouco e faz muito, trabalha, vai para o fronte, coloca o coletinho dele lá. Então, mas acredito que talvez caminhe para uma reeleição, não sei, né? É muito cedo para a gente falar em novas lideranças. Mas o Zema, em Minas Gerais, né, que diz, como diz o governador, colocou Minas nos trilhos e agora é acelerar nesse segundo mandato. Né? Também é um homem de poucas palavras, humilde, sabe? Simprão, como diz por aí. Tenta não entrar em conflito, que é a mesma coisa do Tarcísio. Eu lembro que o Zema, viu, Pavinaldo, perguntavam para ele: rapaz, o que você acha do Bolsonaro, o que você acha do Dória, o que você acha do STF no meio da pandemia? Ele falou: olha, eu fui eleito para ser governador de Minas Gerais, tem que arrumar Minas Gerais. Então é desse tipo de liderança que eu acredito que a gente vai precisar nesse momento, e são nomes, sabe, que como a direita está órfã, como a direita precisa reagrupar, porque como o Mota disse, eu não vejo, Mota, também um sucessor na esquerda. Eles têm um problema pela frente, né? Eles têm um problema para 2026. Agora, na direita, eu vejo alguns. O desafio é a gente se unir. O desafio é a gente sentar na mesa e falar: ó, vamos fazer um projeto para esse país andar para frente, para esse país ter mais liberdade, para esse país ter mais responsabilidade fiscal, cortar custo do Estado e priorizar a população ao invés do político. Vamos. Então, cada um vai ter que ceder um pouco. Porque se todo mundo quiser ser o cara lá na frente e não abrir mão de um protagonismo individual em nome de um projeto coletivo, a direita não vai se unir. A gente sofreu muito nessas eleições por causa disso também. Era muita gente, era muito movimento e muita brigalhada. Está na hora da gente começar a conversar mais em nome de um projeto de país para daqui 4 anos. Diga, Mota. Eu queria só dizer o seguinte: pois você falou aí, né, de desocupar a moita, dar lugar para outros. Eu acho que a moita está desocupada. A gente vive num tempo em que, com a capacidade de comunicação que a gente tem e com o alcance que vários desses políticos já têm, basta abrir o microfone, né, nas redes sociais, basta ter coragem, né? Primeiro, esse é um elemento, ter coragem. O outro é o que você falou, ter despreendimento, pensar menos na sua carreira própria e pensar mais no Brasil. Agora, tem um terceiro elemento aí, que é, às vezes, a pessoa quer ter, mas não consegue ter, que é a capacidade de comunicação. Essa o presidente Bolsonaro tem, o governador Tarcísio também tem, eu acho que o governador Zema também tem. Agora, a moita está desocupada, é justamente isso que a gente está conversando aqui, né? O Bolsonaro pôs a plaquinha de ocupado na moita, Mota. Pavinato. Essa frase, o sonho tá vivo, é a plaquinha de ocupado. Deixa eu lembrar você a quantidade de pessoas que receberam nosso voto de confiança nas eleições de 2018, que em janeiro de 2019 já começaram a fazer exatamente o contrário de tudo o que elas diziam defender. Então, o que nós temos de pessoas, a quantidade de políticos que estão dentro do que hoje a gente está chamando de direita, né? Que tem muito pouco a ver com direita de verdade, que estão só usufruindo do benefício da proximidade do presidente Jair Bolsonaro. Esse número não é pequeno, Pavinato. Então, eu acho que essa moita está com a plaquinha, vai lá, meu amigo, e tira. Não foi o que o Bolsonaro fez em 2018? Eu me lembro de janeiro de 2018, eu ouvi de um grande cacique político, eu ouvi dar risada, gargalhar, quando viu que o Jair Bolsonaro ia ser candidato, porque ele disse que a máquina do PSDB era imbatível. O presidente Bolsonaro pediu licença para alguém para ser candidato? Não. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais generoso na avaliação da situação atual
e ser mais desafiador com os outros políticos que se chamam de direita aqui. E aí eu acho que você vai concordar comigo, Pavinato, são ótimos para conseguir like, são gigantes de visualizações, né? Para fazer clickbait, para fazer aquela frase que todo mundo vai lá clicar, são Eu concordo 100% com você, Mota. Não, eu concordo com você 99%. O 1% que eu não concordo é o Bolsonaro ter deixado a moita vaga sem plaquinha. Concordo, se a gente tivesse alguém com culhão nesse país para ser líder, ia lá e tomava. Espera um pouquinho, Zé, deixa o Pavinato concluir. Não, é isso. Eu concordo inteiramente com o Mota, mas o Bolsonaro não deixou a moita livre. E não tem ninguém com capacidade de tomar o lugar. Agora sim, diga lá, Zé. É que tempo é um fator muito importante na política. Quando eu digo tempo, o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. O tempo que eu digo é um momento, né? Então a política tem os seus momentos, tem os seus tempos, digamos assim. Estamos muito, muito no início do processo de sucessão do Lula, que já começou. Aí já está sendo debatido. Só que está no começo demais. E há uma cobrança exagerada na liderança de Bolsonaro de que o que poderia fazer é ele deixar dar um tempo e voltar e avaliar. O grande teste vai acontecer daqui a 2 anos, que é eleições municipais. Nestas eleições municipais haverá um novo embate de forças regionais, forças nacionais discutindo a política, e a partir daí é que se começa a ter um projeto do que será a sucessão de Lula daqui a 4 anos ainda. Não entendo por que essa cobrança imediata do Bolsonaro. Volta ao Brasil, voltar para quê? Sabe? Deixa o tempo passar e no momento propício é que se começa a política. Ele vai andar pelo país, ele vai representar o PL e, quem sabe, nas eleições municipais não seja redefinido o processo político do país. Porque pensem, numa eleição municipal, apesar dela ser regional, ela acaba movimentando o país nacionalmente. Na Trindade, é isso. Ninguém tá com... A questão é que ele não fica nem quieto, nem fala a frase inteira. Ele fica jogando coisas. Nosso sonho não morreu, eu vou voltar. Se cuida, tô vivo. Ele não tá nem descansando e não tá nem sendo oposição. Ele tá aquela coisa mais horrorosa da hora do sexo, que é o frappé. Ninguém faz nada com frappé. Pra gente fechar, Poit, mais um minutinho pra gente fechar a nossa discussão. Gente, eu acho que a discussão fica acalorada aqui, é bom para vocês que estão nos assistindo, estão escutando, formarem a opinião de vocês. Eu acabei trazendo um exemplo da moita aí, aquele negócio, ou tem que fazer na moita ou libera, né? Eu sou da opinião também, viu, Mota, que não tá vaga, porque se o presidente se recolhesse para valer mesmo e desse espaço, né, ele daria chance para os outros crescerem na direita. Essas mensagens enigmáticas acabam atrapalhando um pouco e reafirmo nomes como o Tarcísio, nomes como o Zema, que já fez um governo, vai para o segundo. A gente tem gente forte, tem condições de unir a direita e ganhar as eleições de 2026. Para vocês que estão assistindo ou escutando, fala, pô, mas você está falando de 26, acabou de começar o governo do cara agora, a gente está em começo de 2023. Mas, gente, política, né? O Mota falou, o tempo é importante, o planejamento, a gente precisa pensar a longo prazo. 2024, que são as eleições municipais, estão logo ali, são importantíssimas para trabalhar, para ter base, para ter apoio para as eleições gerais daqui 4 anos. E eu, né, sendo um político que já saí da política, empreendedor, que ocupa o canto à direita aqui, acredito que a gente tem a chance de se unir e mudar a história desse país nas próximas eleições. Falei que a gente ia fechar, mas o Mota tá chamando, como ele tá voltando de férias, hoje ele tá com crédito, a gente tava com saudades, então, mais um minutinho para você e aí a gente fecha. Mota, vai lá. Obrigado, Bruno. Eu só queria dizer que não dá pra gente ao mesmo tempo reclamar da ausência do presidente Bolsonaro e também dizer que ele não dá espaço para o crescimento de outras lideranças. Liderança você faz.
Você não pede licença a ninguém para ser líder. Você não espera que se crie a oportunidade para você se mostrar um líder. A liderança se faz fazendo. O momento, nunca houve no Brasil um momento tão crítico. Nunca a população olhou tanto para os políticos como última esperança de manutenção da liberdade, de forma de evitar cair no precipício. Nunca houve um momento tão propício para surgimento de lideranças. Agora, elas precisam surgir, né?